Eu fiz uma jornada do ferro 4 até o ouro, e eu vou analisar como cada elo joga e eu vou tentar dar dicas de como eu passei por cada um deles. Então, sem enrolação, vamos começar. O ferro foi o elo mais diferente, com toda certeza. Eu não conseguia prever o que iria acontecer. Até porque não tem como prever o que seu adversário pensa se ele não pensa em nada. No ferro tinha TF toda hora, sem parar e sem motivo. Ok, eu acho que em todo ela, às vezes, só estoura uma TF do nada. Às vezes o adversário coloca um ward, aí você vai tirar, quando tu vai ver, tem 10 pessoas se matando por uma ward. Mas no ferro, eles vão além. Não param de brigar por um segundo. Isso prejudica a lane, porque de tanto eles andarem pelo mapa, acabam ficando sem farmar. Então eu só ficava na lane farmando e não saía direto igual eles. Isso me deixava com XP na frente naturalmente. O problema do ferro é que eles queriam fazer muito e às vezes menos é mais. Só de você não morrer já é ótimo. E no ferro eles não davam valor para os objetivos. Às vezes rolava um ace e ao invés de fazer um dragão ou levar uma torre, eles só davam base. Isso me deixava louco. O pior aqui no ferro, eles têm um problema muito grande com o recal. Eles demoram muito para voltar para a base. Acabavam ficando com muito ouro guardado na bag, sem usar, e depois morria, por estarem sem mana, vida ou itens. E quando não era para voltar à base, para levar algum objetivo, eles voltavam base, vai entender. Enfim, eu não tenho muitos vídeos comigo jogando no ferro, porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois. Mas o ferro foi o elo mais irritante de sair, porém foi o mais fácil. Eu jogo só de ADC, basicamente eu dava o recal na hora certa, isso me deixava com mais leve XP que a maioria que ficava rodando o mapa perdido. Ir base na hora certa não é algo simples. Para vocês terem noção, jogadores profissionais brasileiros, quando vão jogar campeonatos internacionais, dizem que às vezes perdem jogos porque o time adversário sabe base em momentos melhores. Porém, no caso do ferro, eles nunca voltam. Se você tiver uma noção mínima disso, você já tem uma ótima vantagem. E o ferro era uma loucura. Eu simplesmente não comprava todas as teamfights que meu time entrava porque não fazia sentido. Nem valia a pena. Então eu ficava na lateral pegando recursos para lutar lutas que faziam sentido. E a maior dica para quem tá no ferro é simplesmente tente fazer menos. O meu time muitas vezes me xingava por eu não sair da lane, mas no final eu acabava carregando e eles ficavam quietos. No ferro, eu não tentava ser muito proativo porque o time adversário alguma hora fazia alguma peritrol e eu só punia. E quando eu ia ver, eu já tava 20/2 por aí. Então praticamente todos os jogos eu ficava muito forte. Não ganhei todos os jogos, mas ganhava a maioria. Isso foi suficiente para eu sair do ferro relativamente rápido. Infelizmente eu não gravei muitas partidas no ferro. Teve partidas que representavam melhor o que eu estava dizendo. Depois veio o bronze. Quando eu fui para o bronze, deu para sentir bem a diferença. Foi o único elo que viu uma diferença clara. No bronze o mapa não era tão escuro como no ferro. Porém, também não tinha muitas wards. O mapa era escuro. Não tanto como no ferro. Eles colocavam umas wards meio aleatórias. Uma vez eu estava no bot e meu suporte na fase de lanes jogou uma pink no mato da lane. Na hora eu pensei, o que esse cara tá fazendo? O super ficou direto no mato e a gente está sem pressão na rota. Mas o bot adversário ficava colocando ward no mato que tinha pink e meu suporte tirava. Ele ficou super armado de ward e o time adversário só tirou a pink quando fomos base. Nunca vou saber se meu sup era um louco ou um gênio. Bem, a loucura anda lado a lado com a genialidade. Infelizmente eu não tenho a gravação dessa partida. Ou se eu tinha, eu não consegui achar. No bronze, eles eram menos perdidos no mapa. Às vezes ficavam vagando, perdidos pelo mapa, mas eram com menos frequência que no ferro.
E no bronze eles tentavam fazer objetivos que, por mais absurdo que pareça no ferro, a galera só ignorava. O jeito que vencer no bronze era deixando um arte no rio um pouco antes do objetivo nascer. Quando eles iriam correndo para fazer o objetivo, eu me posicionava bem para lutar as teamfights. Às vezes eu pingava para já ficar no mato, aí vinha um desavisado, começava o objetivo sozinho e a gente só matava ele e tínhamos a vantagem de ter um a mais. Essa jogada pode dar certo em qualquer elo. Claro, quanto maior o elo, mais vacinado eles vão estar dessa jogada. Mas no ferro eu simplesmente não conseguia fazer porque a galera não fazia o objetivo. Então eu ficava esperando no mato e muitas vezes ninguém passava. Ou ninguém do meu time seguia a call de esperar no mato. O bronze foi o elo que eu mais tive dificuldade para sair, porque as partidas também não eram muito lúcidas. Muitas vezes meu time perdia em todas as lanes, menos a minha, e para virar era difícil. Isso acontece em qualquer elo, mas por algum motivo era mais frequente acontecer no bronze. Não sei explicar porque as partidas eram tão desniveladas. Na questão de recal, os bronzes eram bem melhores do que os ferros. Um problema que o time no bronze e no ferro tinham é que eles eram muito individuais. Não tentavam fazer play juntos com o time, e muito menos te ajudavam se você precisasse de ajuda. Não sei porque o ferro e o bronze a galera achava que ranqueada era X1. Eles esqueciam que o jogo era 5 versus 5. Talvez seja por isso que o bronze seja tão difícil de carregar. Se o seu time perder no começo, eles continuam lutando no X1 contra alguém que tem mais item e XP que eles. Faz isso acreditando que vão ganhar a troca mesmo em desvantagem. Talvez seja excesso de confiança. Então eu cheguei no prata. As partidas eram menos desniveladas. A galera parecia ter um pouco mais de noção do que estava fazendo. Era um pouco mais difícil achar uma pessoa perdida no mapa para matar, mas ainda dava para fazer isso bastante. A maior diferença é que o time se ajudava mais do que nos últimos dois elos. Exemplo, eu jogo de ADC. Às vezes eu estava super forte e meu time não tentava me proteger. No prata a galera falava no chat: nossa ADC tá forte, joga com ele. Às vezes eles me deixavam na mão, porém pelo menos eles tentavam ajudar, o que varia a intenção. No prata a galera errava um pouco menos, o que me forçava a ser um pouco mais proativo nas partidas para forçar erros dos adversários para conseguir vencer a partida. No prata as lutas sem sentido diminuíam muito comparado com o ferro e bronze. O jogo começava a ficar um pouco mais lúcido, o mapa ficava mais iluminado comparado com os outros dois elos, o que deixava o jogo mais previsível e mais fácil de eu me posicionar nas lutas. No final acabou que achei mais fácil de sair do prata do que do bronze, apesar que no prata as lanes eram um pouco mais difíceis de vencer. Mas às vezes às vezes o bom e velho truque de não fazer nada e esperar o time inimigo fazer algo de errado funcionava. Outras vezes era obrigado a ser mais criativo e forçar algumas jogadas. No final das contas era mais divertido jogar no prata, parecia que tinha mais controle do que acontecia no jogo. Finalmente o ouro. Eles são mais cautelosos e bem menos perdidos que os outros elos. Uma coisa que acontece em todos os elos é o meu suporte sair do bot e nunca mais voltar. No começo eu não gostava, mas depois eu até achava bom porque eu ganhava mais XP sozinho. Porém no ouro a galera cobrava mais. Direto tinha drive para me matar. Quando o jungle ou mid e às vezes os dois juntos desciam para o bot, isso não era tão problemático, porque normalmente quando quase desciam para me matar, eu estando sozinho embaixo da torre, normalmente meu time cobrava em outro lado do mapa. Porém, jogando no ouro, eu sentia mais perigo quando eu não tinha visão do time adversário. Ou seja, eu tinha aquela sensação que os caras estavam no teto cheio de maldade querendo roubar minha maquita. Sensação que eu não sentia nos outros elos, o que justifica a galera ser mais cautelosa nesse elo comparado aos outros. Em resumo, no ferro é bagunça. Se você jogar de forma comportada, você acaba subindo
alguma hora. No bronze, os caras acham que estão no UFC. Se você evitar brigar à toa nesse elo, vai acabar subindo. No prata é igual ao bronze, mas com mais noção de TF e objetivo. E no ouro, os caras querem a sua Makita.